Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. A conversa de hoje tem o patrocínio da Minami Morepa, uma marca de produtos da Nestlé que apostou em criar suplementos ricos em ômega 3. Tem dois suplementos para adultos e um suplemento para crianças. A Nestlé tem vindo a desenvolver cada vez mais produtos para melhorar a saúde dos portugueses e estes foram feitos a pensar no bem-estar familiar. São suplementos de ômega 3, onde através de vários estudos sabemos que está comprovado que o ômega 3 melhora o nível da empatia, da cognição e a parte cardiovascular. E tudo isto irá certamente ser um impulsionador de um melhor bem-estar. Obrigada Nestlé por serem uma empresa que através do vosso patrocínio e do patrocínio deste episódio mostram que não só se preocupam, como apostam nas pessoas e na sua saúde e bem-estar. Muito, muito obrigada. E a convidada de hoje é a Mariana Colle. Olá. Obrigada. Obrigada eu. Por finalmente nos conhecermos ao vivo, porque Verdade. já tínhamos assim há uns anos. Verdade. Isto verdade. trocado algumas mensagens e feedbacks sobre coisas que também íamos passando as duas e de repente decidi fazer-te este convite e foste muito querida em aceitar, porque acho que a tua história de vida passa por muitos pontos que vão ser colo de muitas pessoas e deste bem-estar que tanto nós procuramos todos ter, não só pela ansiedade constante que vais tendo e o que isso implica em ti, no teu dia-a-dia, por tantas outras coisas que foste tendo de ultrapassar e de arranjar caminho na vida. Sem dúvida, obrigada eu. Por isso, até lá chegarmos e também para descontraíres, vamos começar a falar um bocadinho da tua infância. Vamos. Como é que foi, como é que cresceste, quantos irmãos é que eram lá em casa, como é que foi isso tudo? Então vá, vamos lá falar sobre isso. Então, olha, eu tive uma infância, quando penso assim, de uma forma resumida, muito feliz. Tenho 3 irmãs, na realidade tenho 4, mas já vais perceber, mas a minha infância foi com 2 irmãs, tenho 2 irmãs, somos 3, eu sou do meio, portanto, tem tudo de bom e tudo de mau ou desafiante, mas basicamente eu sou completamente diferente das minhas irmãs. Quando olhas para a parte exterior, elas têm 1,70 m as duas, eu tenho 1,50 m e tal, portanto sou super pequenina. Elas são giríssimas, eu não estou a dizer que eu sou feia, mas elas são umas brasas. E depois, a nível mais interior, por assim dizer, eu sou um bocadinho um furacão, sou super diferente, muito intensa. A minha mãe sempre disse que eu era de altos e baixos, muito energética, sempre fui assim, então destoei sempre das minhas irmãs, que têm tudo de bom, mas também é desafiante para os pais que educam uma filha assim, não é? E a minha infância, por assim dizer, foi sempre muito feliz com as minhas irmãs. Nasci em Lisboa, vivi em Alcântara, que é um bairro que eu adoro, onde eu voltei a viver há pouco tempo e foi a última casa, aquela que me deu colo e de que eu tenho saudades, sabes? Quando tu tens ansiedade, sentires o conforto de uma casa é uma coisa desafiante e é uma coisa que eu procuro muitas vezes e não tem sido fácil de encontrar. Depois, a certa altura da minha infância, quando eu tinha 8 anos, fomos viver para o Luxemburgo, portanto mais uma mudança. O meu pai foi trabalhar para o Luxemburgo e a família foi toda. A integração foi muito gira, muito tranquila. O Luxemburgo é um sítio super bom no sentido em que eu sempre fui uma criança muito energética, portanto, e muito independente. Podes ir aos parques, andar de autocarro sozinha, ir às lojas com as tuas amigas, portanto podes fazer tudo o que tu quiseres e nesse sentido senti-me muito livre, mas também é desafiante porque é um país pequeno, maioritariamente de imigrantes portugueses, e portanto os meus amigos, enfim, obviamente com exceções, a vida era um bocadinho, chegou ali na parte da adolescência, aos 12 anos, foi desafiante. E foi aí que começaram os meus primeiros sinais que a minha saúde mental poderia ter algumas
lacunas, por assim E dizer. lembras-te? Lembro perfeitamente, posso-te contar. Pronto, no Luxemburgo foi super tranquilo, até que, pronto, um meio muito pequeno. Eu andava na escola europeia, que é uma escola super gira, mas eu não falava inglês, só falava francês e português, e às nacionalidades mais abertas, outras menos. Quando tu não falas inglês é um bocadinho difícil. Portanto, estava ali um bocadinho fechada aos portugueses, não é? E tinha, claro, amigos, mas havia aquelas quesílias que surgem nessa idade e que tu tens alguma dificuldade em lidar. E quando eu tive 12 anos, que é uma coisa super normal, de acordo com as minhas psicólogas, porque hoje em dia sou acompanhada, o que acontece é que eu comecei a ter alguns problemas com a minha imagem, ou pelo menos que eu depois retirei essa lição. Tive um episódio de pré-anorexia, em que comecei a, sei lá, não gostar o que revela um bocadinho não gostas da tua imagem, queres aparentar outra coisa para outras pessoas, se calhar algumas pessoas gozavam comigo por alguns traços físicos que eu tinha, então a partir daí eu acho que começaram alguns pequenos traços, porque eu hoje em dia sou uma pessoa ansiosa, mas isto não começou agora, não é? Claro. E pronto, a certa altura dessa estadia no Luxemburgo, que durou 6 anos, viemos para Lisboa. E nesse ponto ainda aí de uma pré-anorexia, que é que tu lembras que ias fazendo? Olha, lembro-me de achar que era gorda e lembro perfeitamente porque tinha 12 eu anos. Estou a tocar neste ponto porque tinhas 12 anos e às vezes nós enquanto pais podemos achar 12 anos, já nem está sequer a pensar nisto, sim. Mas normalmente surge nessa idade e quando é só circunscrita a essa idade, pelo que dizem os psicólogos, é uma coisa normal. Depois, quando evolui para idades mais avançadas, é que se torna mais um problema. É normal surgir nessa idade, porque o corpo das miúdas está em transformação, porque ficam um bocadinho mais gordinhas, a cara um bocado deformada, né? Borbulhas e não sei o quê. Pronto, eu não me achava muito bonita e gostava de ser mais bonita, não é? Por causa dos namorados e etc. Pronto, enfim, coisas da vida. E então, o que aconteceu, o que eu notei foi, eu achava-me gorda e eu lembro que na altura pesava 43. Como podes calcular, não é um grande peso, e lembro-me que tentava fazer dietas, mas sem os meus pais verem, e lembro-me que até contabilizava as calorias que existiam nos chocolates ou nas coisas que eu comia, estás a ver? Lembro-me de irmos à pizza com os meus amigos e os meus pais perguntarem o que é que eu ia comer. Pizza? Não, salada. Ou lembro-me de comer uma maçã por dia, e lembro que emagreci para aí em não sei quanto tempo é que foi, mas 6 meses, 6 quilos. Até que os amigos dos meus pais disseram, os meus pais não conseguiam perceber, porque quando tu convives no dia-a-dia é um bocadinho difícil perceber isso, e eu escondia muito, não vomitava, não nada, era só aquela panca de emagrecer. Panca, isto é um problema mental, não é uma panca, ok? Isso é importante dizer. Mas basicamente os amigos do meu pai começaram a dizer, olha, Mariana, está com um bocadinho mau aspecto, está muito cinzenta, está muito magra, o que é que se passa? E aí os meus pais começaram a intervir mais, não foi preciso nenhuma terapia, ir a nenhum médico, etc, foi uma questão só de vigilância, e depois aquilo foi-me passando. E acho que no final disso eu acabei por, se calhar, ter uma fase melhor no Luxemburgo, a nível de amizades e etc. Porque o que acontecia muito eram as raparigas que eram mazinhas e que te punham de lado e depois tu querias ser gira e ser apreciada e ser isto e aquilo, e isso era desafiante. Portanto, foi um bocadinho isso, consegui ultrapassar a certa altura e depois vim para Lisboa, que era uma coisa que eu queria imenso, porque é miúdos giros, pessoas mais como tu, não é? Porque o Luxemburgo é um meio muito pequeno, tem coisas muito boas, mas um bocadinho quesilento, e então isso para mim foi super feliz, e então deixei esse lado e esqueci, por assim dizer. Que bom, e como é que foi o regressar a Lisboa? Olha, foi ótimo, foi das alturas mais felizes da minha vida. Fui para uma escola privada porque a minha mãe não me queria pôr numa escola pública, achava que eu me ia perder. Não é que eu alguma vez tenha sido uma filha problemática ou com más notas, mas pronto, lá teve as suas razões e foi muito bom. Portanto, tive uma escola privada em Lisboa que adorei. Fiz imensos amigos, os meus primeiros namorados, sei lá, foi uma época muito, muito, muito feliz, onde honestamente não tive qualquer problema de autoestima, de ansiedade, de nada. Portanto, é uma época que eu recordo com muita, muita felicidade. E isso foi muito bom. E depois mais à frente, queres que eu continue? Até que... Exato. Faculdade. A faculdade foi uma faculdade privada, sempre fui boa aluna, não adorei a faculdade, mais uma vez eu sou muito ligada às pessoas, sou muito extrovertida, portanto quando tu não encontras pessoas
que vivem os mesmos valores que tu, ou eu sou uma pessoa muito simples, terra a terra, super faladora, portanto, quando eu encontro muito isso é um bocado difícil, mas depois os últimos anos da faculdade foram muito bons, porque encontrei um grupo de amigos, tinha um namorado que também gostava bastante, e todo o grupo de amigos que fiz à volta, e mesmo a família desse meu namorado, que hoje em dia são meus amigos do coração, fizeram muito bem, portanto, acabei a faculdade de uma forma também bastante boa, com toda a pressão que a faculdade exige. E nisso, com os teus pais viverem sempre em Lisboa? Não, pronto. Então, a história dos meus pais é importante também dizer, porque eu também acho que acaba por também dizer muito daquilo que eu sou hoje, não é? Com tudo o que tem de bom e tudo o que tem de desafiante. Então, a minha mãe e o meu pai, daquilo que eu me recordo, têm os dois qualidades incríveis que eu admiro em cada um deles, mas nunca foram um casal que se deu propriamente bem. Okay? Sempre foi para nós normal que os nossos pais tivessem as suas quesílias e discutissem. Realmente tinham feitios muito diferentes e depois despoltou num divórcio mais tarde, mas isso sempre foi uma coisa relativamente aceito por nós, pronto. Até que a certo momento, quando o meu pai voltou para Portugal, porque o que aconteceu foi, nós voltámos para Portugal porque o meu pai voltou com o trabalho do meu pai para Portugal para uma missão cá. E nessa altura penso que as coisas se tornaram mais evidentes, não é? Somos mais crescidas, os meus pais, se calhar, tiveram que voltar à sua vida de casal e se calhar as coisas já não eram tão iguais, começaram-se a notar algumas discussões e a certa altura da minha faculdade, já não me lembro muito bem quando, o meu pai volta para Luxemburgo porque o emprego assim o exige. E o que acontece? A minha mãe tinha as filhas cá na faculdade e na escola, ficou connosco. Portanto, a distância é tudo aquilo que eu não recomendo numa relação. E realmente começaram a haver algumas falhas ali na relação, algumas discussões, em que eu, se calhar, a minha irmã mais velha não vivia em Portugal, vivia no Brasil, portanto não presenciou, e os meus pais, houve ali uma fase mais complicada em que se divorciaram, que se acabaram por se divorciar e em que houve algumas discussões, e realmente aquilo para os filhos às vezes não é muito fácil quando os pais se divorciam, o que é que devemos passar aos filhos, o que é que não devemos, e às vezes algumas discussões que presenciamos, que deixam algumas marcas, e eu sofri um bocadinho com isso. E ias falando com alguém na altura? Não, ou seja, eu falava-me com a minha mãe, que era quem estava mais perto, mas não, acabava por guardar muito para mim, até porque às vezes eu, quando não quero explorar muito os assuntos, metia assim tipo baixo da mesa, sabes? Tipo, não vou falar porque daqui não vou tirar nada. Portanto, daí se não falar é como se não existisse. Aí não existiam psicoterapeutas, não existia nada. É normal, os adultos deixam de gostar uns dos outros, mas às vezes tu não percebes o que é mesmo verdade, o que é que não é, és confrontada com alguns factos que se calhar não devias ser confrontada, sabes? E eu sou muito protetora, principalmente da minha mãe, e então aquilo era para mim difícil ver o sofrimento de um casal neste processo. Se calhar vi mais o da minha mãe porque vivia com ela e não vi tanto do meu pai, e não gostava. Lembro-me de preocupar sempre, onde é que a mãe vai passar o fim de semana, quer ajuda, sabes, tentar ali dar um bocadinho de colo e estar sempre presente. Isso não foi fácil, foi difícil para mim gerir isso. Deixou marcas? Penso que sim. E depois o que mais me deixou marcas não eram os meus pais divorciarem-se, porque eu tinha 25 anos, portanto já era adulta o suficiente para perceber, era mais pensar que os meus filhos não iam ter avós juntos. Portanto, aquela ideia de um casal junto e feliz, que eu tive, dos meus avós, os meus filhos não iam poder ver isso. Mas pronto, depois hoje em dia há uns dos avós que são juntos, portanto não há esse problema, mas era aquilo que me deixava realmente triste. Estávamos a falar também dessa a parte toda, sendo a do meio, a mais irreverente, não é? A mais reguila, mas ao mesmo tempo aqui enchia uma sala divertida. Também me disseram isso. Depois foste para um colégio privado. Em casa, a vossa maneira de estar também era leve, ia de acordo com essa tua irreverência, ou tu saías do normal? Não, sabes, olha... É uma boa pergunta. Mais ou menos, não te posso dizer que tínhamos tido uma educação leve, ou seja, existiam algumas coisas com as quais tu não podias falhar, que eu acho bem, os estudos, etc, mas
E eu era uma aluna mediana, portanto não havia a exigência de seres aluna espetacular. Mas tinhas que cumprir com certas obrigações e as coisas tinham que ser feitas de certa maneira. E quando tu és um bocadinho irreverente, é um bocadinho desafiante isso, não é? Eu sempre fui super independente, sempre estudei sozinha, mas também tive negativas. E quando tinha negativas dizia aos meus pais. Havia irmãs minhas que escondiam, não vou dizer qual porque depois vai ficar chateada, mas escondiam. Eu sempre que fumava um cigarro, agora não fumo, mas fumava com a minha mãe. Isso para mim era uma coisa tranquila. E com o teu pai? Não, ou seja, existia sempre mais, o meu pai era um bocadinho mais de, não é? Também tem a ver com a educação que o meu pai se calhar teve, mais de, olha, e depois somos raparigas, não é? E as raparigas num mundo difícil como o de hoje em dia já é um bocadinho diferente, eu acho que o meu pai é muito protetor com as suas filhas e sabe que elas têm que vencer. Foi muito exigente. No matter what, sim, bastante exigente. Ou seja, nós temos que conseguir atingir as coisas com bons resultados, não podemos desistir. Isso não existia, não podíamos desistir. Eu às vezes queria fazer uma atividade, mas queria ir com uma amiga, porque não queria ir sozinha. Mas, Mariana, porquê não fazes uma atividade sozinha? Tens de ser independente, Pronto, ou seja, é o melhor para nós, mas realmente... Isso, em alguma altura, causou-te stress? Sim, eu acho que algumas vezes era demasiado estressante. Lembro-me que eu tinha aulas de piano e eu gostava, gosto muito de música como o meu pai, eu sou muito parecida com o meu pai, e lembro que aquilo aos domingos era uma saga de choro para fazer para treinar para a aula do piano no dia seguinte, que eu não tinha treinado, mas também se não tivesse treinado estava tudo bem. Eu acho que havia uma mentalidade de querer cumprir com as coisas e ser boa e não falhar, que depois para uma pessoa ansiosa é muito difícil de gerir. Por isso acho que nessa parte... Eu pergunto-te isto porque imagina, eu acho que quando de repente começamos a ter ataques de ansiedade, há um caminho lá atrás que originou isto, não é? E por isso é que estas minhas perguntas é um bocadinho isto, porque de repente nós não somos só uma parte. Sem dúvida. Somos várias partes de repente, e às vezes esta pressão da perfeição em algumas coisas pode criar muita pressão. Sem dúvida. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, não só pela educação que tive, mas depois mais à frente pelas exigências profissionais, mas sem dúvida. E às vezes o que eu retiro para os meus filhos, retiro muitas lições boas que aprendi dos meus pais, mas também retiro que uma coisa que eu gosto muito que eu vi em ti, que é os teus filhos vão para o campo e vão todos vestidos e pisam lama e estão todos sujos. Isso na minha casa, isso era impensável, sujar as calças todas. Mas sabes que o Manel, quando eu fazia esses passeios no inverno nas poças de água, o Manel não ia. Pois, mas para mim está ok. E por exemplo, o meu marido diz... Para mim eles podem nadar nas poças, mas o Manel fica, não vou. Não, eu para mim está ok. Por exemplo, o meu marido diz que é uma coisa que me deixa super tranquila. Sujou-se o sofá, não há problema. E eu, não há problema. Tipo, não há problema se tomar um copo de vinho e sujar a toalha. Pronto, isso eram coisas que antigamente não eram aceites ou não era suposto. Havia uma discussão por causa disso. Então eu acho que também tem que ser um bocadinho mais leve com os filhos nesse sentido, porque não há mal. Sim. Não é? Sim. E depois, isto tudo, universidade... Começas a trabalhar. Sim, comecei a trabalhar num sítio onde fui muito feliz, super intenso, porque aquilo era era o meu primeiro trabalho, portanto, imatura, eu tinha 22 anos, trabalhei lá há 4 anos, adorei, aquilo era a minha vida pessoal, a minha vida profissional, na realidade o meu marido é o meu colega de carteira, portanto, de mesa, no carteiro da escola. Estás a ver um bocadinho como é que era? Às 6 da tarde punhamos música, íamos todos jantar fora, trabalhávamos às vezes até à meia-noite, 5 da manhã, era uma loucura, era muito giro, mas era tão giro e tão intenso ao mesmo tempo, não é? E tudo o que é intenso e é demais, depois tem os teus desafios e os seus problemas. E o que acontecia na altura, e acho que mudou muito a vida hoje em dia, nas empresas, é que as chefias e a liderança nem sempre era adaptada à realidade e nem sempre era tão leve quanto nós queríamos, não é? Esta coisa do entornar um copo de vinho e ser repreendido por isso, nas empresas também fazias uma borrada e eras repreendido por isso. Portanto, eu acho que eu sou o que eu sou hoje em dia e tenho tido muitas conquistas profissionais, felizmente, muito graças àquilo que aprendi nessa minha primeira empresa e às chefias que tive, mas também muito daquilo que eu sou e muito daqueles problemas que eu trago vieram daí. O que aconteceu foi que eu tive algumas chefias, uma liderança que tanto me adorava, era uma relação de amor-ódio, tanto me adorava como me repreendia brutalmente, como uma filha, tipo, tu tens que ser perfeita, tens que fazer isto bem.
E lembro perfeitamente de chorar à secretária do Open Space, porque tinha errado não sei o quê. Lembro-me perfeitamente, enfim, do stress que era, não é? Lembro-me perfeitamente de uma vez nós errarmos isto com outro chefe que tive, um mapa qualquer para uma reunião, e no dia seguinte de manhã, tinha saído lá à meia-noite, no dia seguinte de manhã às 8 da manhã tinha um mapa cheio de rodas encarnadas a dizer errado. Porquê é que não dizes só, olha, está errado, posso-te explicar como é que se faz? Sei lá, eu era uma miúda que estava a estagiar, não é? Tipo, pronto, acho que há assim, tem que haver bom senso. Muitos anos disto, muita intensidade, chega o dia em que, não é, as coisas não funcionam. E o que aconteceu, indo direto ao assunto, foi, obviamente eu já tenho traços de uma pessoa ansiosa, possivelmente já tinha, que não tinha ainda, e não se tinham revelado ainda. E o que aconteceu foi, eu estava num shooting de televisão, portanto eu trabalhava na altura coloração de cabelos, portanto pintura, tintas para cabelos, para o comum mortal, e estávamos a fazer um shooting de televisão com uma celebridade na altura. E o que acontece é que ele tem várias preparações de dias, e portanto era um dia no cabeleireiro em que eu tinha que estar lá das 8 da manhã até às 5 da manhã com a pessoa a pintar o cabelo, sentada, mal comida, mal dormida, dias assim de preparação, e o dia do shooting em que estás lá às 5 da manhã até às 5 da manhã do dia a seguir, pronto, exaustão, o corpo já não aguenta. E o que me aconteceu foi, eu sou uma pessoa que tem muito medo de morrer, muito medo de doenças, pronto, e o que me aconteceu foi que tive uma dor no coração, e estava sentada, sei lá, um gás, uma porcaria qualquer, não sei, pontada, uma coisa normalíssima, e eu senti-me aflita porque aquilo não saía. Então o que eu quis fazer foi levantar-me e ir ter com uma pessoa que eu conhecesse, com o meu chefe da altura. Havia outro chefe abaixo do outra chefia que eu tinha, com quem eu me sentia bem. Pensei, vou procurar conforto, não é? Que é o que uma pessoa ansiosa quer. Só que o meu corpo já estava tão hiper, não sei o quê, que me levantei e tive um pré-desmaio, me taparam os ouvidos, assim tonta, não sei o quê, e baixei-me, tipo, para me proteger. Não sabia o que era, pensava que estava a acontecer qualquer coisa. Pior coisa do mundo, por acaso um homem, não quero aqui fazer estereótipos, mas acho que tem menos sensibilidade para esses assuntos, pus-me no chão, está a ter um ataque cardíaco. Estás a ver o que é, não é? Tipo, 22 anos, 23 ou 24 anos no chão, ataque cardíaco, chamei o INEM, portanto INEM. Pronto, e a partir daí foi um trauma gigante, eu lembro-me das imagens todas, e começou o meu historial de ansiedade. Diz-me uma coisa, aí, e é bom tocar nisto, nós já vamos mais à frente de falar, mas e também, e porque temos aqui suplementos à frente, mas que é uma coisa que acontece. Muitas vezes damos por nós a trabalhar sem sequer ter nada no estômago, sem sequer nos preocuparmos se temos o que é preciso para acordar e para estar 24 horas, muitas vezes a fazer dietas, a trabalhar. Ou seja, isto aqui para dar a entender também, tu por acaso, que é isto, estavas a ter um ataque de ansiedade, a achares que ias morrer, mas também podias estar a desmaiar de desidratação, de tudo, porque possivelmente. E não há ninguém aí que tome conta de vocês nesse aspecto. E essa foi a parte difícil, ou seja, a ansiedade, se calhar, eu sofro mais de ansiedade há 6 anos. Há 6 anos não era um tema, não existiam estes podcasts para tu poderes partilhar, não existiam livros para tu poderes falar em português, não existia. Então as pessoas não tinham sensibilidade, e o que eu fiquei muito triste e muito, muito ressentida foi por não terem percebido que eu realmente estava a ter um problema. E não era a primeira, nem na empresa em que eu trabalhava, aquilo era aos 1000, percebes? Muita gente tinha muitos problemas e lá estava, as pessoas encaravam como, é só um problema de cabeça, ela pode ir ali tratar, e não é bem isso. E o que eu fiquei muito triste foi, ok, isto aconteceu, não há mal, mas então vamos ajudá-la. Porque depois perceberam que não era um ataque cardíaco. Claro, mas também não quiser, eu acho é que não houve muito interesse em saber o que é que realmente era. E realmente, tipo, estás bem? Precisas de ajuda, tira uns dias fora, em que é que te posso ajudar? Eu hoje em dia liderei. Foste logo trabalhar? Fiquei tipo 1 ou 2 dias em casa, e depois fui logo trabalhar, que quis fazer um eletrocardiograma, só para ver se estava tudo bem, estava tudo ok, e depois fui logo trabalhar, mas já não fui com a mesma coisa, já ia a medo, lembro-me do início não me consegui concentrar, com medo que alguma coisa acontecesse, não sabia o que é que aquilo era, nem eu sabia.
até perceber que era isto, não sabia, e acho que as pessoas nesse sentido falharam um bocadinho. Eu lidero e liderei equipas, e já tive muitas pessoas com ansiedade nas minhas equipas, e acho que o facto de eu sofrer disso ajuda muito a que as pessoas se sintam bem, ou saber sobre isso. Eu acho que faz toda a diferença. Porque como sofres, já abre-se aí um caminho para perceber que esta pessoa está assim porque está. E como é que percebeste, houve esse episódio, mas depois como é que foi o caminho até perceberes que sofres de ansiedade? Olha, não me lembro mesmo o detalhe todo, ok? Mas foi esse episódio, depois tive ali umas semanas sem me acontecer nada, depois voltou aí outro episódio, ou seja, aquilo começou a ser recorrente até que comecei a pensar, a perceber, há qualquer coisa aqui que não está bem, e o que eu fiz foi, não tenho problema nenhum de assumir, nunca, ao início não era bem assim, mas não tinha problema nenhum de assumir, mais até dentro do meu círculo familiar e de amigos, e disse, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, porque senão eu vou, tipo, dentro de uma... E nessa altura, medicações e isso, para mim era tipo, sou maluca, não é? Portanto, não vamos por aí. Comecei a fazer a psicoterapia. Por minha iniciativa, ninguém me propôs fazer isso. E correu bem? Correu, olha, tive uma psicoterapeuta durante muito pouco tempo, que foi de licença de maternidade, depois tive uma durante muito tempo, até há muito pouco tempo que troquei, por uma razão específica, já te vou explicar. E correu bem. Agora... A psicoterapia exige nós, e nós temos de ter um compromisso, e eu sou muito perfeccionista e exige trabalho, e às vezes tu também não é, tipo, quando te sentes melhor pensas tipo, agora já me sinto melhor, vou descansar aqui um bocadinho, e depois não, aquilo exige muito esforço e nesse sentido é complicado. Eu acho que a psicoterapia que a mim faz mais sentido não é tanto aquela de explorar o passado, é mais aquela de explorar o meu comportamento atual e porque é que eu faço isso e como é que eu posso retirar os meus tipos de comportamento, pensamentos da cabeça, por assim dizer. Mas sim, foi uma caminhada de autodescoberta e sensibilidade gigantes. E que pensamentos é que são esses, Mariana, para quem nos está a ouvir? Olha, e por acaso eu acho que é uma coisa muito importante, que é, eu sofro de um tipo de ansiedade, mas existem 1000 tipos de ansiedade e nenhum é melhor do que o outro, e o que eu quero é que as pessoas que ouvem isto não pensem, mas eu não sinto bem isto. O sentimento no final do dia é sempre o mesmo, é frustração, incapacidade de fazer as tarefas básicas do dia a dia. Quando se faz é tipo uma conquista brutal, mas depois vem logo um momento de coisa. Um dia bom é tipo, mas este dia está bom, mas deve vir aqui qualquer coisa mal, estás a ver? Eu sou de ansiedade generalizada, e o meu tipo de pensamentos é, eu tenho muito medo de morrer. Portanto, ansiedade é medo exacerbado de qualquer coisa. No meu caso é muito medo de morrer, e eu tenho sintomas físicos que me fazem ter esse medo. Como eu senti aquela sensação no meu primeiro ataque de pânico, de tipo meio tontura, essa é a minha sensação de medo. Ou seja, não tenho medo de ter falta de respiração ou do coração ou não sei o quê, não significa que tenha, às vezes, que há muitas pessoas que têm. O meu é sentir-me assim num barco, sentir-me tonta, sentir-me a desmaiar, achar que é sempre que vai acontecer alguma coisa, pronto, e são estes pensamentos. E o que acontece é, como é tanto tempo disto sem quebrar, são inconscientes, vêm de forma inconsciente, e em alturas em que eu estou super tranquila, de repente, parece que caí, o que é que se passa? Alerta máximo, estás a ver? Pronto, é isto, e viver assim, e atenção, é duro. Isto é uma condição. E acho que é importante também dizer que eu não tenho um pé partido, mas eu tenho ansiedade. E às vezes as pessoas dizem, isso são só coisas da cabeça. Não são só coisas da minha cabeça. Se eu pudesse escolher, eu não teria. Dava-te a ti, à vontade, ofereço-te. E as pessoas às vezes são mais nesse sentido, que é tipo, não penses nisso, não sejas assim. Não, mas há aqui qualquer coisa da minha cabeça que não funciona da forma que devia funcionar. E então é muito frustrante. Apesar de eu estar aqui a falar de uma forma muito positiva, e há coisas muito positivas, há momentos muito difíceis, e são muitos dias. Quase todos os dias tenho um pensamentozinho pior, e com muitas mudanças, ainda pior, ainda mais desafiante fica. Quais é que são esses momentos muito difíceis? Sabes que às vezes nós aqui não gostamos, mas temos que falar deles, para as pessoas perceberem que não é o pé partido, mas se calhar equivale ao bem pior a um pé partido. Claro, olha, uma pessoa que tem um pé partido se calhar tem dificuldade em movimentar-se ou o que seja. Uma pessoa que tem a cabeça partida lá dentro, não é? Qual é a dificuldade? Depende de pessoa para pessoa, não é? E cada pessoa tem os seus medos. Tudo o que são expostas como é que eu vou te explicar? Expostas a situações onde não estás confortável, ou sítios, ou com pessoas com as quais não estás confortável, não ajuda.
Eu sempre adorei ir às compras, centros comerciais. O que acontece nos centros comerciais? Uma confusão, imensos estímulos visuais. Ao início eu não conseguia ir. Hoje em dia vou. Uns dias corre bem, outros dias médio. Mas vou. Também vou para me provar. E às vezes também sou um bocado maluca nesse sentido. Concertos, festivais, fora de questão. Jantar fora. Eventos adoravas? Adorava. Jantar fora. Não, é fora de questão, mas lá está. É isso que eu ponho na minha cabeça. Ou seja, tenho que trabalhar muito para conseguir... prevenir... Mas nunca vai ser tão prazeroso como se tu fosses tipo, bora, tipo, eu já tenho uma preocupação antes de ir que já não vai ajudar, já está ali a condicionar. Jantar fora, depende dos sítios. Se me sentir confortável, se não me sentir confortável, depende do mood. Por isso é que as pessoas ansiosas não gostam. E quando vais e depois não estás confortável? Esses momentos em que consegues dizer com quem estás, não me estou a sentir bem, vou para casa? Ou... Sim, imagina, eu nunca tive problema nenhum em falar sobre a minha ansiedade, mas também é verdade que tens que ter um círculo de confiança. Então, um círculo de confiança obviamente é a minha família e os meus amigos, e atenção, e não é fácil lidar com uma pessoa que tem ansiedade, deve ser muito frustrante. O meu marido é um herói porque lida com muitas perguntas e muitos medos que eu tenho, e a minha família também, muitos choros e o que é que está a acontecer, não é? Claramente tens um círculo de amigos ou de alguém que te possa ajudar, e aí revelam-se muito os teus grandes amigos e aqueles que não estão lá quando tu realmente precisas. E no trabalho o que eu fiz foi, eu tornei isso um tema ok, não com toda a gente, é mais complicado com as chefias acima, não é? Porque tu tens sempre uma reputação a manter, não é? E tu achas sempre, eu para ser promovida não posso dizer que tenho este problema, porque senão não sei o quê. Pronto, e então nesse sentido o que eu tentei foi sempre tornar o problema tranquilo, porque eu não tenho culpa de ter ansiedade, eu sou assim, tal como há uma pessoa que se calhar é explosivo, ou mal educado, ou sei lá, ou aquelas pessoas que abanam a perna assim, eu não faço isso, mas há pessoas que fazem isso e ninguém vê isso como uma coisa má. E é muito melhor quando partilhas, ou melhor, quando dás abertura a poderes dizer Sim. a esse tal núcleo, não, hoje não vou, porque já estou ansiosa, vou ficar ansiosa e não quero, e do outro lado saberem, não é? Porque o que eu sinto é que muitas pessoas não criam essa abertura. Sim. E então ainda é pior, ou porque inventam mil desculpas para não ir aos jantares, a esse evento, e depois sentem-se frustrados porque as desculpas e porque não podem ir, mas depois muitas vezes também vão a sentirem-se na obrigação de ir. Isso sou mais eu. E às tantas o jantar, em vez de ser uma coisa boa, é uma coisa ainda mais estressante, mais pesada, que é quase explosivo. Má, e é tipo uma provação, é tipo, é mau, mas acabou conseguir, não morri, bora. Ou seja, estás a ver? E não estás tipo panela de pressão durante o jantar? Agora já aprendi a gerir um bocadinho melhor e também escolho um bocadinho as minhas batalhas, mas eu ainda tenho que fazer um grande caminho nisso, que eu acho que está ok não ir, ou dizer, olha, em vez de irmos ali, vamos só ali que é mais confortável para mim. Eu muitas vezes faço isso, por exemplo, uma coisa, eu estou sempre a abanar-me. E então nos jantares com a minha família, assim, eu fico ali, porque eu fico sempre encostada a uma parede. Aquilo é meu. Eu sinto um bocado egoísta a pedir aquele lugar, mas eu vou estar muito melhor. Portanto, a minha família já sabe muito bem o que é que eu peço. Tipo, aquele lugar é para mim. E o António, que é o meu marido, diz tipo, aquilo é o lugar da Mariana. Porque isso são pequenas coisas que ajudam, mas eu ainda me obrigo muitas vezes a fazer muitas coisas pelos outros. Lá está, porque quem é ansioso quer a aprovação dos outros, o reconhecimento. Há uma falta às vezes de autoestima que vem de outras coisas e não tenho que ir às coisas, é a trabalhar muito nisso, mas isso vem com a maturidade e a maternidade ajuda nisso. Pois, porque depois, entretanto, casar, como é que foi no casamento ser do centro das atenções? Olha, foi desafiante. O que acontece com a ansiedade é assim, tu aguentas quando a coisa está ali, a pressão está no máximo, tu aguentas, mas depois passado uma semana cai-te assim tipo na cabeça e começa a passar muito mal, pronto. E o que aconteceu no meu casamento foi, quando fui pedida em casamento fiquei super feliz, mas foi tipo, agora vem o casamento e como é que eu vou aguentar esta coisa, não é? Pronto, e por acaso tive, entre aspas, a sorte / azar, não é? Porque a minha vida é feita de desafios, muitos, e então tive a oportunidade de concorrer a uma posição dentro da empresa onde eu trabalho, que é uma empresa que eu gosto muito, só que tem tudo desafiante, eu não era experiente nessa área, foi todo um desafio. E como é natural da vida, não há problema nenhum, eu falhei essa entrevista e casei-me
Passado 2 dias, portanto foi ali uma grande coisa de stress. No casamento até foi bom, porque o que eu fiz foi um casamento à minha medida. Aquela coisa de, sabes, os noivos entrarem na sala a dançar e tu chegas o centro das atenções. Sim, sim. Não. Eu Boa. batia palmas à porta, nós e os nossos padrinhos, e as pessoas é que entravam a dançar na sala. Que giro, que giro. Bem jogado, Mariana. Claro! Não houve bolo, havia um gelado que as pessoas iam lá tirar, não sei o quê, nós... Super Fizeste tranquilo. à tua medida. Fiz para que não ser o centro das atenções. Foi um casamento super descontraído, um turismo rural, onde não havia... O meu pai comprou um fraco para o casamento das filhas, só usou para a da mais velha. Era fato, sem gravata. Fizeste tudo para te tirar a pressão. Exatamente. Não significa que não tenha tido pressão, tomei ali um comprimidinho antes de entrar na igreja, tem sempre que ser, não é? Coisa. Mas tipo... Foi bom, não me lembro de ter sofrido muita ansiedade, isso foi muito positivo, mas tinha medo. Mas o que aconteceu foi depois na lua de mel, odeio andar de avião, não é? Mais um medo, porque aquilo pode cair e eu posso morrer, não é? E então a lua de mel foi ao Sudeste Asiático, houve uma parte que tive que cancelar porque não estava a aguentar. E voltaram? Não voltei. A minha psicóloga acompanhou-me aí, liguei-lhe, não sei o quê, só que houve uma parte em que comecei a ter... Eu não tenho ataques de pânico daqueles de ficar sentada no chão e etc, tenho ataques de ansiedade, mas tive ali uns ataques de pânico, foi um bocadinho difícil, e então o que fiz foi cancelámos um dos destinos para eu poder sentir melhor e ficámos na praia, porque a água para mim é libertadora, ajuda imenso, então adaptámos e está tudo bem. É um bocado difícil para quem é ansioso, porque é tipo falhei, mas foi bom. É isso que eu te ia perguntar, porque depois podes sentir o falhei, ainda por cima estou com outra pessoa, o meu marido, e eu estou a falhar e não é fácil gerir isso tudo. Porque uma pessoa com ansiedade quer sempre agradar muito aos outros. E demais, o meu marido diz que eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Porque faço sempre tudo, não é? Vou sempre a correr. Daqui a bocadinho vou andar de hipotrip com os meus sobrinhos. Pronto. Porque queres proporcionar uma experiência. Não é que eu adoro andar de hipotrip, mas lá vou eu. Estás a ver? Pronto, e o meu marido diz que eu sou a Madre Teresa de Calcutá. E então, perdi-me o que é que estávamos a falar? Não, nisso de sentir que depois falhas, que és um peso. Pronto, e quando falhas ou quando não vais, por isso é que muitas vezes eu vou às coisas que é tipo, não posso falhar. E às vezes, e eu acho que é isso que a maturidade te traz e que tu dizes aos outros te ajuda, é tipo, primeiro dizes aos outros ajuda, porque se eu disser a ti que sou ansiosa vou-me sentir logo muito melhor, porque qualquer coisa tu vais dizer, está tudo bem Mariana, não te preocupes, vou-me sentir conforto, não é? E depois tens a maturidade de dizer, não gosto de fazer isso, não vou, e não há problema nenhum, não te sentes mal. Dizer não é? Só que eu ainda me sinto mal, porque eu quero sempre ser melhor, mas é por mim, é uma exigência minha, quero ser perfeita, quero ser melhor, quero dar mais, quero ser... E isso é complicado. Vem de trás. Exatamente, sou muito exigente comigo própria para me sentir bem, o que eu acho que aí ainda há muitas coisas a trabalhar. E depois com o casamento veio a maternidade, que também não foi um processo nada fácil, linear nem nada fácil. Nada fácil, porque não sei porquê, demorei muito tempo a engravidar, 2 anos, e até tivemos uma parte em que eu fui tomei os comprimidos para induzir a ovulação, para ajudar. Aí fui seguida por um médico especialista em fertilidade, não havia nada aparente, descobri que tinha um problema na tiroide, mas rapidamente tratável, portanto é uma doença que está em remissão, e demorei muito tempo e não sabia porque é que era. Eu não estava super pressionada, eu não ficava triste cada vez que não conseguia, mas era tipo, mais uma vez. E depois era um problema que era durante o Covid, eu odeio hospitais, odeio doenças, tinha que ir sozinha. Então, o marido não poder ir é uma coisa surreal, não é? E então tudo aquilo foi muito difícil, até que tomámos a decisão que hoje em dia teria tomado mais cedo de bora recorrer a alguma coisa que nos ajude. Fizemos uma inseminação artificial, veio à primeira. Portanto, tudo se resolve. E esse processo, parece que foi tudo muito rápido, tudo muito simples. Não, foram 2 anos assim. 2 anos, para quem sofre de ansiedade, para quem odeia hospitais, para quem acha que... de repente fazer uma FIV ou nem queria fazer. Não é falhar, mas o que é que foste sentindo aí, como é que foste gerindo isso tudo? O que eu não queria ser, imagina, o que eu não queria ser muito submetida eram a processos que me fizessem, porque medo de morrer é medo de sofrer, não é? Processos que te façam sofrer,
E uma fertilização in vitro tem ali umas coisas, tipo, sei lá, tens que levar uma sedação, não sei. Eu não queria passar por isso, tinha medo. Tive de fazer exames às trompas que tu vais à internet ver que o senhor Google é top para pessoas que têm ansiedade, para mim é muito bom. Vais ver e é tipo o exame mais doloroso da história. Depois falas com pessoas que dizem... Eu fiz. Pronto, que é terrível, que há pessoas que dizem que também é ridículo, não é? Que pessoas dizem, ai, não faças isso, é horrível. E eu ia cheia de medo, portanto, isso é que foi muito desafiante. Não foi o facto de não conseguir engravidar, foi o facto de ter que fazer um processo muito longo, com muitos comprimidos. Não é que eu não tinha grandes efeitos deles, e que nunca mais acabava. E depois era aquela coisa que eu sabia que também quando viesse a maternidade, que hoje em dia ainda bem que veio, e acho que há uma coisa muito importante que é nós que temos ansiedade, nós não somos incapazes de trabalhar, nem de ter filhos, nem de nada. Eu nunca parei, às vezes pode ser necessário parar, mas não recomendo que aconteça, que as pessoas façam isso. Recomendo que se agarrem às coisas e vão à luta, porque é exatamente tirar o foco dos problemas e dos pensamentos e focar noutra coisa que ajuda a ultrapassar isto. E há muitos momentos que não tenho ansiedade, felizmente. Uns que têm e outros que não. Mas não foi nada fácil. E nesses 2 anos, foram 2 anos que tiveste de tratar muito de ti, porque com quem eu converso que tem que fazer, de repente, toda a alimentação muda. Não. Há imensa coisa que não podem fazer. Não foi? Não. Continuei a fazer a minha vida normalíssima. Nunca fui uma pessoa que deu um peso muito grande ao engravidar ou engravidar. Se calhar se fosse agora mais velha, daria. E acreditava eu e o meu marido que queria vir. É esgotante do ponto de vista de vida de casal, porque tem timings, tem coisas, portanto, para um casal também tanto tempo a tentar engravidar é muito duro. E deixa algumas marcas que depois tens que recuperar à frente, e a vinda de um bebê é ainda mais desafiante, é para a vida de um casal, portanto há algumas coisas que são desafiantes nesse sentido. Eu entrevistei uma terapeuta de casais que diz, eu acho que antes dos baby showers ou além dos baby showers e de aprender a mudar fraldas, os casais antes de serem pais deviam fazer terapia de casal para se prepararem a gerir tudo o que está a acontecer e que ainda vai acontecer, porque o primeiro filho é um marco gigante na vida a dois. E de facto não é? Mas sabes que quando tu perguntas, e não é para... Também há mulheres assim, mas quando tu perguntas a um homem, olha, eu acho que nós devíamos fazer terapia de casal. Mas estamos assim tão mal para fazer terapia de casal? Não, mas é que tipo, eu faço psicoterapia, é uma pessoa que me ajuda, não estou assim tão mal, mas é uma pessoa, sabes, porque eu acho que é uma pessoa que permite que as duas pessoas comuniquem, que é uma coisa que eu acho que pode não existir quando existe um bebê, que é muito difícil a comunicação e cobras muito, eu fiz isto e agora levantei-me às 6 da manhã, portanto vai tu e... Pronto, isso é muito complicado, mas estes 2 anos a tentar engravidar foram desafiantes do ponto de vista profissional. A minha vida profissional é sempre um bocado desafiante, também porque eu quero que ela seja desafiante, percebes? Também é culpa minha, mas a gravidez foi difícil pelo tempo que durou. E depois, quando conseguiste, os medos continuaram no mesmo nível ou como vinha aí um filho dispararam? É muito giro. Há uma coisa muito gira que foi, eu já tomei medicação, não tenho problema nenhum em dizer isso, e às vezes tenho que recorrer a ela quando tenho crises. E tenho sempre medo que as crises voltem, não é? As pessoas ansiosas têm sempre esse medo e as mudanças. E aí foste a um psiquiatra? Sim, recorri a um psiquiatra. Eu acho que já foi quando começou essa crise que eu comecei na empresa onde eu trabalhava, uma certa altura que eu não conseguia aguentar mais, estava nesta nova empresa onde eu trabalho e é difícil, não é? Tu não podes abrir, não podes explicar o que é que se passa, então começa ali a manter para dentro e as coisas começam a ser difíceis e recorri a um psiquiatra, portanto, mas nunca tomei medicações que me deixaram pedrar, isso é mitos que as pessoas que não conhecem os problemas acham, mas pronto, eu estava a dizer, quando estávamos quando soubeste se de repente o teu medo de vir aí de teres agora uma criança... E é muito giro uma coisa que é, eu estava nessa altura antes de engravidar do Lourenço, estava a tomar medicação, mas muito pouquinha, já estava a retirar, sabes, aquele pequenino que tu tens medo de tirar porque parece que vai coisa, e uma psiquiatra dizia, Mariana, isso não é nada, tipo, pode tirar, não vai fazer nada, mas tu mantens ali que é para ficares bem. Mas é mentira. Quando engravidei de Lourenço, não tomei medicação nunca. E não precisei. Tive um primeiro trimestre. E atenção, eu acho que há uma coisa importante. A gravidez e a maternidade são desafiantes. E têm coisas muito desafiantes. E eu já chorei muitas vezes de desespero, mas também tem coisas muito boas. E faz parte. E às vezes as pessoas dizem, tu quiseste ser mãe, agora não te queixo. Não, tipo,
às vezes é difícil. Sim. E passei ansiedade com isso. Mas do Lourenço, basicamente, não tomei medicação. Foi a minha gravidez, eu sou uma pessoa ansiosa, nunca tive nenhum problema. A minha doença da tiroide nunca despoltou aí. Portanto, é possível seres mãe. E o Lourenço veio-me trazer, eu já tinha uma filha, que é a minha cadela, que me ajudou muito no processo de ansiedade, mas o Lourenço também ajudou. Ou seja, para quem tem ansiedade, ser mãe é uma coisa boa, porque te tira o foco de pensamento e obriga-te a estar focada num miúdo que te exige muito, mas também traz muitas coisas boas. E para dizer, durante esse processo todo de gravidez, não tomei medicação. O primeiro trimestre foi muito desafiante, porque tive muitos enjoos. E eu, como sou medrosa das doenças, aquilo ainda parecia pior. O segundo trimestre, incrível. Realmente, olha, dos momentos mais felizes que posso recordar que tive, sem ansiedade, sabes, de chegar ao final do dia. Eu sei que no final do dia vais-me perguntar os meus dias leves, e não existem dias leves para quem tem ansiedade, existem momentos. E ali eu tinha dias leves, e era incrível. Final da gravidez, desafiante, pelo medo que vem de um parto, não é? E de hospitais e de coisas. Mas a minha gravidez foi super tranquila. E isso foi muito bom. E eu estava super feliz, pensava assim, mas eu já não sofro de ansiedade há uma semana, isto está qualquer coisa que não está bem. Portanto, o corpo realmente ajusta-se para te ajudar a lidar com tudo aquilo. Há muitas mulheres que sofrem de ansiedade que o tema engravidar nem sequer existe. Quase eu tinha medo também. Eu tinha muito medo. Mas não me aconteceu. Imagina, se me perguntaste, gostaste de estar grávida? Não adorei. Gostei pela minha saúde mental, mas não adorei, principalmente o final, que estás muito pesada, não sei o quê. E depois quando o Lourenço nasce, quando vês que está aí uma vida que depende de ti? Olha, não sou daquelas mães que é tipo, deixa estar na minha barriga, uma filha é incrível. Não. Alguém faz-me confusão ter um Lourenço na barriga, ele ficar para fora e lidar com isso, estranhíssimo. O meu parto foi difícil no sentido em que foi muito tempo, mas atenção, há muitos partos diferentes que não tive problema nenhum, mas simplesmente como eu não gosto de hospitais e de coisas, o meu parto durou muito tempo, então eu fiquei um bocadinho fraca nesse sentido, não tinha problema nenhum, os médicos me desprezavam, era mais eu, não pode fazer umas análises só para ver se estou bem, pronto, ou seja, não tive problema nenhum. E depois quando está ali uma vida, ao início é um turbilhão de emoções, aquelas primeiras semanas aquilo é um bocado tipo, choras, e eu tive no Natal, a minha família, a minha mãe e as minhas irmãs que são o meu apoio, uma delas estavam com Covid e tinham estado juntas, portanto eu fui para a casa da minha sogra que é amorosa, mas tu não estás na tua casa. Sim. Porquê? Porque eu não consegui subir escadas na nossa casa, porque estava, pronto, combalida de um parto, então tive que pedir ajuda, e pedir ajuda é super essencial quando tens ansiedade e és mãe. Mas depois as coisas foram-se compondo, ou seja, os primeiros meses de pós-parto foram desafiantes, porque é um bebê e porque a privação do sono para pessoas que têm ansiedade é difícil, portanto é dormirem quando podes, mas sempre tive muito apoio. O Lourenço dorme em casa da minha sogra desde que tem um mês. Não dei de mamar para poder também ajudar na minha parte de saúde mental, dei de mamar muito pouco tempo. E o meu marido foi incrível nesse sentido e disse, Mariana, a tua saúde mental está primeiro, tipo, se tu não deres de mamar, está tudo bem. E o Lourenço é ótimo, super saudável, nunca teve uma doença, um bebê é incrível, como a minha sogra diz, o mais especial que ele já viu no mundo. Mas está, é ótimo quando os outros nos dão a nós leveza. Sim, e o meu marido e principalmente a minha mãe e as minhas irmãs são incríveis nisso. O António, eu acho que ele ao início teve dificuldade em perceber, mas depois quando começou a ver que eu tinha ataques de ansiedade e etc, começou a perceber, e ele próprio também já penso que pode ter sofrido de ansiedade algumas vezes, começou tipo a perceber e a ajudar-me, mas não é fácil para ele nem para quem está ao meu lado levar-se com 6 anos de uma pessoa que diz que não está bem. Há uma história muito gira que eu faço os meus sobrinhos, que são filhos da minha irmã mais velha, eles não falam inglês, mas eu, quando tu és ansiosa, precisas sempre de ajuda, então eu pergunto-lhes sempre em inglês, I'm not gonna die. Eles não sabem o que é que significa. E eles dizem, não. E eu, obrigada. Então, mas imagina, o teu dia-a-dia com o Lourenço, em relação a ele, é tranquilo, não tens aquele medo de, ou seja, para tentar explicar aqui as minhas dúvidas. Claro. Tu já tens medo por si só de morrer. Aumentou tu pensares, calma, agora eu tenho medo de morrer e se eu morrer ainda deixo aqui o Lourenço em mim. Não, olha, há uma coisa que é muito gira, que é, e eu às vezes penso que isto é um bocadinho egoísta, eu tenho medo de eu morrer, mas eu não acho que o Lourenço vá morrer, nem vai passar mal, eu sou uma mãe super descontraída. Ou seja, sou zero picuinhas com ele, é tipo, este medo é, ou seja, eu não passo as minhas ansiedades para ele,
E isso é super positivo. Nem as tuas ansiedades aumentaram por ele existir? Não. Só aumentam nas coisas que já existiam, que é tipo privação de sono, ou por exemplo, passares um dia sozinha. Era mais, o meu marido estava a trabalhar muito tempo em Madrid quando ele nasceu, até agora, e eu ficava sozinha, e tu ficas sozinha, e ansiedade, e não podias falar com alguém, é mais meu, não é dele. Ao início eu tinha muito medo de, como estava tive um pico grande de ansiedade no pré-parto e pós-parto. Deixei de trabalhar um bocadinho antes. Não recomendo para pessoas ansiosas. Acho que é melhor manter o foco até ao fim. Tem que estar sempre ocupados, não é? É, porque senão a cabeça vai por sítios que não... E começas a ganhar medos. De férias. Exatamente, as férias são muito desafiantes porque a tua cabeça está desocupada. E às vezes, e por isso é que eu recomendo muito trabalhar, porque te mantens ocupada. É desafiante ir a reuniões, apresentar, etc. Mas vai lá com treino, fazes uma, fazes duas, fazes três, não morreste 3 vezes, não vais morrer mais. Estás a ver? É um bocadinho o que eu penso. E nesse sentido, o Lourenço acho que me ajudou e ajuda muito cada conquista dele e tratar dele e focar-me nele. Às vezes eu penso que ele até me ajuda a mim, porque eu não estou lá naqueles pensamentos malucos na minha cabeça que estás a ver? E nesse sentido acho que foi uma coisa muito boa. E agora com esta mudança para Madrid? Olha, mais uma, já me estou a ressentir, não é? Porque o que acontece é, fiquei sem casa, fiquei sem casa, tenho uma casa, mas meu marido é super organizado, então já foi tudo para Madrid, para a nossa casa de Madrid, fomos tempo antes, ainda nem eu sabia o que é que ia fazer na minha vida profissional, alugámos uma casa e eu disse assim, alugamos uma casa, qualquer coisa, olha, mandamos ao lixo o dinheiro de 2 meses de casa, porque eu quero esta casa para me sentir bem nesta casa, porque para mim isso é super importante, para pessoas ansiosas isso é muito importante. Mudança para Madrid, já sei que tenho que aceitar que não vou passar bem ao início, já não estou a passar bem por não ter o meu local de conforto, mas vou com a esperança de encontrar conforto, porque o que aconteceu foi, eu tive muito conforto na minha casa de Alcântara, que eu vejo mesmo como uma casa, sabes onde tu chegas, possivelmente isso acontece, tu chegas, agora está tudo bem aqui. Eu não tenho isso, eu não tive isso nesta minha última casa, porque tinha degraus, bebê, é difícil, muito quente, sem ar-condicionado. E para Madrid vou na expectativa de encontrar esse conforto outra vez. Acho que vai ser muito bom para a nossa vida de família e de casal, porque deixas de ter as obrigações familiares todas, mas vou sentir muita falta, e é o que eu tenho muito medo, do apoio das minhas irmãs, da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, do meu sogro. Isso vai ser desafiante, eu acho. Portanto, vamos ver. Lá não vais ter que dizer tantos nãos, não é? Exatamente. Exatamente. E vou trabalhar de casa, portanto a minha empresa também foi impecável nisso e vou conseguir trabalhar de casa. Tenho que ir umas vezes a Barcelona, pode ser desafiante umas vezes, mas no final do dia vou ter que aceitar. Qualquer coisa, um ansiolítico ajuda sempre. Isto também já estamos a acabar. Mariana, mas dou-te aqui um espaço para tu dizeres a quem sofre de ansiedade, porque eu acho que somos cada vez mais, e nem te cheguei a perguntar se no meio disto tudo, com os efeitos da ansiedade, se alguma vez chegaste a tocar ou a poder ter uma depressão. Porque Sim. Há muitas pessoas que sofrem de ansiedade que depois sofrem de depressão Sim. por tudo o que vai acontecendo. Sim, é um bom ponto. Olha, eu não sou propriamente uma pessoa, pela minha alegria e a minha personalidade desde que eu nasci, ser extrovertida e etc, não sou propriamente uma pessoa que tenha tendência para sofrer de depressão. Eu sou uma pessoa que tem imensa tendência, que é muito bom para exteriorizar o que sente. Isso ajuda muito a largar, não é? E aconselho sempre as pessoas a pensarem nisso e a falarem com um psicoterapeuta que não vos conhece de lado nenhum e podem fazer isso. Mas basicamente estes últimos 2 anos foram um bocadinho desafiantes nesse sentido, por mudanças de casa, não me senti num local de conforto, e a maternidade foi um bocadinho difícil nesse sentido. O que aconteceu? Eu parei de trabalhar um bocadinho mais cedo, fiquei muito sozinha, e a maternidade depois é um processo um bocadinho sozinha, portanto eu recomendo que se rodeiem de pessoas para vos ajudar, de família, de amigos. Eu tive uma amiga que era uma pessoa com quem eu trabalhava, que falava todos os dias pelo Instagram, portanto foi um apoio gigantesco durante esta fase, mas o que me aconteceu foi, a minha ansiedade tornou-se tão grande, eu ganhei tantos medos, deixei de conseguir sair de casa. E depois isto é uma bola de neve, não é? Já me aconteceu isto durante alguns períodos, felizmente consegui gerir e lidar porque não estava a trabalhar. E aí vem a tristeza, a frustração, acordar todos os dias e pensar assim, pronto, mais um igual. Pronto, o meu dia agora vai ser, vou lá para baixo, trato de um bebê, estou cheio de sono, durmo, dou-lhe de comer. Ou seja,
é muito desafiante. A licença de maternidade é muito desafiante. Eu não sou uma pessoa, eu estou a adorar esta fase de Lourenço e o início é muito, muito desafiante e desgastante. E desenganem-se quem acha que não é. Obviamente há mulheres que acham para isso. É fácil, se andarmos por isso, termos uma depressão. Fácil. Eu não acho que tenha tido uma depressão, mas tive momentos, porque eu acho que para com as pessoas que têm depressão é menosprezar o problema que elas têm, porque não é o meu, mas chorei muitas vezes, senti muito angustiada, aquela dor no coração muitas vezes, e sim, e se tu não fores acompanhada e pedires ajuda, foi quando eu pedi ajuda outra vez ao meu psiquiatra, isso vai, porque é muito difícil sair dessa bolha. E lá está, não é culpa das pessoas, é qualquer coisa que não está bem, e não é nossa culpa. E é isso que as pessoas têm que saber. Alguma sugestão que queiras dar a quem sofre de ansiedade, que nos esteja a ouvir? Olha, conselho, alguma coisa, Mariana? Cada pessoa é diferente e cada ansiedade é diferente e não é melhor ou pior. Aquilo que eu recomendo é que falem com pessoas que as possam ajudar, profissionais ou pessoas amigas, que há pessoas que têm mais sensibilidade que outras, mas, por exemplo, eu posso falar do meu pai que não tinha sensibilidade nenhuma e foi ler livros sobre a ansiedade para me ajudar, e as pessoas, quando gostam umas das outras, fazem isso. Se rodeiem das pessoas que gostam e tentem num círculo de confiança, porque há pessoas que não aceitam e julgam isso, mas cada vez mais inclusão e diversidade é um tema falado, e é que digam num círculo de confiança que sofrem daquilo, porque vão se sentir muito mais apoiadas, e foi sempre o que eu tentei fazer, e que recorram a terapias, medicação, o que for preciso para as ajudar, porque não há mal nenhum em recorrer a nada, desde que sejamos mais felizes, não é? Ótimo. Vamos às 3 perguntas. Vamos. Qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste? É o que eu te digo, eu não tenho... Obviamente eu recordo, mas eu não gosto de pensar na minha vida antes e depois da ansiedade, porque traz um peso de já não sou aquilo que eu era. Então, sou diferente, simplesmente. Então eu acho que não existem dias leves para mim, nem para mim existe felicidade constante, existem momentos felizes. E para mim, dias leves são os dias em que eu vejo o meu filho a fazer pela primeira vez adeus, tipo ontem, ou a fazer uma gracinha, ou a dar-me um abraço. São momentos em que eu posso ir com o meu marido jantar fora e largar e conversar com ele e estarmos ali os dois a namorar. Quando posso estar com a minha mãe, as minhas irmãs, os meus pais, e pessoas boas que nos querem bem, que não nos trazem aquela coisa negativa e tóxica, sabes? Que tu te sentes mal. Ou quando pessoas nos reconhecem e nos dizem o que gostam de nós, isso para mim são momentos leve. Bom. É. E um dos dias mais pesados? Olha, tive, eu diria 2. Um deles foi presenciar a morte da minha avó materna, porque tinha 10, 12 anos, com as minhas irmãs, tínhamos ido visitar a minha avó que já estava bastante doente, velhinha, e morreu no dia que nós estávamos lá em casa. Portanto eu tive que fingir para a minha irmã mais nova que não estava a acontecer nada, mas ao mesmo tempo via pela frecha do quarto que a minha avó estava a morrer, e não sei o que. Isso também me trouxe alguns traumas, portanto, e era uma pessoa muito querida com quem eu gostava de ter aproveitado mais. Era realmente a avó que eu gostava de ter, muito carinhosa, e o meu primeiro ataque de ansiedade, em que disseram que eu estava a ter um ataque de coração e que eu acho que deixou marcas gigantes que me fizeram também lembrar muitas vezes disso e ter medo disso e não conseguir ultrapassar por vezes. Esses são 2 dias pesados para mim. A vida tem graça. Tem graça, e tem muita graça quando te rodeias de pessoas boas. Que te querem bem e pessoas que gostam de fazer o bem, como pessoas como tu, e acho que às vezes nós não dizemos o suficiente a essas pessoas o quanto gostamos delas, e para mim a vida tem graça quando nós dizemos aos outros o quanto eles nos fazem bem e depois recebemos de volta isso. Para mim é por isso que a vida tem graça. Que bom, obrigada Mariana. Obrigada eu. Mais tempo tivéssemos, mais ficávamos aqui à conversa. Passou mesmo. rápido. Gostei muito. Acho que vais ajudar e ser colo. Espero que sim. De muitas pessoas. Obrigada mesmo à Nestlé que patrocinou esta conversa com a Morepa Minami, um suplemento de ômega 3 que também eu estou a descobrir e a perceber cada vez mais que a nossa alimentação influencia muito o nosso estado emocional. E por isso eu acho que, e peço a todos também para verem mais sobre estes suplementos e por termos também cada vez mais atenção à nossa alimentação, porque tudo está ligado. Agradecer mais uma vez à Mariana. Acho que de facto temos aqui um grande exemplo de que a ansiedade está em nós não somos a ansiedade que temos, mas modifica-nos
muita coisa, altera em nós algumas coisas. Eu acho que torna o caminho mais exigente e complicado. E por isso eu acho que se tivermos alguém ao pé de nós que sofre de ansiedade, não só devemos tentar ser colo, mas como valorizar que todo o caminho que está a ser feito como se tivéssemos não só um pé partido, mas um braço, uma mão, tudo, com um peso gigante, e que mesmo assim estas pessoas que sofrem de ansiedade querem viver, querem fazer a sua vida, querem imenso trabalhar, querem fazer a sua família, mas com um peso muito, muito grande que carregam todos os dias. E acho que nós temos aqui todos que, antes de ser pesados, ser leves, conseguir perceber que naquele dia aquela pessoa não vai jantar, não vai àquela festa, e conseguirmos ir adaptando também ao que pode ser leve. Exato. Para pessoas como a Mariana, que vão sofrendo de ansiedade. Acho que tiramos daqui desta conversa muita coisa mesmo. Espero e acredito que vos vai ser colo. Tenham uma ótima semana. Um grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados, e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.